E estávamos discutindo um assunto lá e eu fiz um comentário. Depois desse comentário eu saí do grupo. Eu fui convidada a sair do grupo, me tiraram do grupo. E a pessoa falou assim, depois a pessoa me escreveu no privado, a pessoa que tinha criado o grupo me escreveu no privado, falou assim: é porque eu tenho uma certa intolerância com bem-vindos a Aroma de Emoções. Vamos dar nome às suas emoções? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito legal, que são as amizades adultas. E é um conteúdo que está aqui no livro, Como se chama isso que sentes? Por enquanto está em espanhol, Como se chama isso que sientes? Mas logo mais vamos ter novidades em português. Então é o seguinte, gente, a gente tem que sim aprender a nomear o que a gente sente, porque quando a gente enxerga o que está sentindo, a gente pode transformar aquela emoção de uma forma melhor. Então, isso hoje que a gente vai falar é muito importante. Eu fiz todas as anotações aqui, porque é um tipo de perda que muita gente sente as amizades adultas, né? Consequentemente você vai perdendo algumas amizades no decorrer da teu caminhar, da tua vida, porque por várias razões, e quase ninguém fala isso sobre o luto das amizades na vida adulta. Hoje a gente vai falar sobre alguns pontos importantes aqui, que é o desafio emocional de migrar também, né? Como a gente perde essas referências. E mesmo que você não imigre, mesmo você morando na mesma cidade, também às vezes a vida vai mudando e você vai perdendo algumas referências. A gente vai falar da diferença entre presença conveniente e conexão verdadeira nas amizades. O que é solidão social e por que tantos adultos sofrem com isso. Também a gente vai falar por que é mais difícil fazer amigo depois dos 30. Você já sentiu isso, que depois dos 30 é mais difícil a gente fazer amizade? Tem uma explicação neurocientífica para isso, tá tudo certo. E também a gente vai ter um guia prático aqui para como cultivar amizades reais e saudáveis. E fazer uma escolha consciente de que você é quem você quer na tua vida também, de verdade, e tá tudo bem. Então vamos caminhar, vamos falar sobre isso, tá preparado? Mas antes, vamos fazer o nosso café, né? Que aqui é um aroma de emoções, vamos fazer o nosso cafezinho. Se você não gosta do café, faz um chá, porque a gente vai sentar agora e conversar sobre tudo isso. Esse café aqui de hoje é o Pergaminho, é um café que eu amo da Colômbia, foi o primeiro café, o café que me apaixonou pela Colômbia, que ele é de Medellín e é uma delícia. Esse tipo aqui que é o Loma Verde eu amo, então vamos lá fazer esse cafezinho, convido você para fazer o seu aí também. E vamos tomar esse café aqui cheio de aroma de emoção. Opa! Acho que já deu aqui. Então, esse capítulo é o capítulo 15 do livro. Quem tem um livro pode acompanhar pelo capítulo 15, né, que é uma conversa que eu tive com a Mariana, uma amiga. A gente foi tomar um café e ela me comentou várias coisas, né, ela falando sobre as amizades. E aqui eu começo também trazendo um pouco da minha experiência, do que eu vivi, que é a questão de imigrar, né? E não só imigrar para fora do país. Eu acho que quando você também imigra dentro do seu país. Eu saí do Ceará, vocês sabem, eu fui para São Paulo e já tive uma perca aí de amizades, né? Opa, deixa eu colocar aqui um copinho para não vazar aqui esse café. Prontinho. E a gente já tem uma perca de amizades aí nesse contexto, né? E quando você também sai do país, de São Paulo eu vim para os Estados Unidos. E quando você sai do seu país, você tem que começar tudo do zero. E entre tantas perdas que a gente tem uma bem dolorosa, que é o afastamento das amizades. E as amizades, elas se tornam uma coisa muito essencial na vida da gente, na nossa vida, porque são referências. Então, tantos lutos que se tem no imigrar, um dos lutos que é bem considerável é a perda das amizades. Na juventude, a amizade muitas vezes ela é uma conveniência, porque você está convivendo na parte da escola, ali naquele meio social com os amigos dos seus pais. Então você tem aquelas pessoas que você anda com ela no dia a dia porque sim. Só que na vida adulta, a amizade ela é uma escolha, né? Uma escolha consciente. E nem sempre a gente escolhe
a gente escolhe imigrar, mas a gente não escolhe essa perda, né? A gente não pensa que também tem essa perda. E manter os vínculos é muito importante porque as pessoas que a gente é amiga, elas nutrem a gente de uma forma melhor. Então é o seguinte, gente. Aqui no livro, a Mariana me conta uma coisa muito interessante, que ela me contou assim: preciso te contar alguma coisa que vem me incomodando há meses. Tenho um grupo de WhatsApp com as amigas e somos 15 pessoas, enviamos e recebendo mensagem o dia inteiro, mas eu não tive nenhuma conversa real com elas. Você sente isso aí também? Você sente que você está num mundo digital onde você tem vários grupos de WhatsApp, várias coisas acontecendo, ou mesmo na rede social as pessoas curtem, interagem, mas quando você precisa conversar com alguém, quando você está naquele dia que não está muito legal, que você queria só ligar e conversar com alguém, você tem uma dificuldade de encontrar essa pessoa, você fala assim, para quem que eu vou ligar? Quero que você reflita aí um pouquinho enquanto eu tomo meu café aqui, reflete um pouquinho se você sente essa solidão hoje em dia. Eu vou contar para vocês que eu sinto essa solidão, porque apesar de eu conviver com muita gente, interagir com muita gente, ter contato com várias pessoas, eu sofri muito quando eu vim para cá com a perca dos vínculos das amizades, porque a amizade ela é uma coisa fundamental para a tua saúde emocional. E aqui, como a gente vai falar daqui a pouquinho, é muito mais difícil você fazer amizades, porque também você vem para um país novo. É tanta coisa acontecendo. Você tem que dar conta da sua mudança, de se estabilizar aqui, e o dia a dia, você perde rede de apoio, você perde muitas coisas, e é difícil você construir. Depois a gente vai falar um passo a passo para como construir essas amizades na vida adulta. E eu sinto que eu tenho muitos contatos, tenho um monte de grupo de WhatsApp, que eu podia ficar o dia inteiro aí falando nos grupos de WhatsApp, mas quando eu preciso, às vezes, sabe aquele dia que você não tá muito legal? Aquele dia que você não tá muito bem, que você precisa só de falar assim, vamos tomar um café com alguém? Não é um café qualquer, é um café para você falar, para você compartilhar. Eu sei que eu tomo muitos cafés, mas muitas vezes eu sou a ouvinte do café. Eu não sou a pessoa que está falando no café. E aí a gente vai para um outro assunto, que é a questão assim, o quanto cuidador você é. E eu tenho um sabotador, não sei se vocês já ouviram falar sobre sabotadores, que são aquelas coisas que acabam inconscientemente, né, nos prejudicando, nos ajudando, mas o sabotador realmente é uma coisa ruim. E eu tenho um sabotador que é ajudar o próximo. Você sabe, você tem isso também? Geralmente eu encontro muitas pessoas que têm esse sabotador de ajudar os outros. E aí eu sempre sou a pessoa que mais escuta e às vezes eu não tenho essa pessoa que me escuta também. E aí eu senti essa falta muito grande. Eu falei assim, nossa, conheço tanta gente, tenho tantos grupos, mas eu não consegui ter esse amparo dessa amizade aqui nos Estados Unidos, porque é diferente. Eu tenho minhas amigas que são da época do Brasil, mas que funcionam também, você chamar, ligar, mas é tão diferente você poder sentar com alguém, olhar no olho de alguém e sentir, às vezes até mesmo um abraço, às vezes nem precisa, você não precisa falar nada, ela só tá ali, te acolher, sentar com você e te abraçar, te dar um abraço já faz muita diferença. Então, essa parte aí é bem complicado, isso é chamado de solidão social, que é muitos contatos e pouca conexão real. E muitos estudos mostram que a qualidade dos relacionamentos impactam diretamente nossa saúde emocional. E isso é bem complicado. E aí, paralelo a isso, eu quero trazer um assunto para vocês que também envolve a parte dessa solidão digital e um pouco da mídia social. As pessoas falam assim, Rebeca, você às vezes demoniza um pouco a rede social. Não é que eu demonizo a rede social, mas eu acho que realmente tem até uma série, não é uma série, acho que é um documentário no Netflix que se chama Dilema das Redes. E esse documentário, ele fala tudo que acontece, as pessoas que foram os desenvolvedores, né, dessa parte das redes sociais,
quanto eles sabiam que iam prejudicar as pessoas, tudo que eles estavam fazendo também. Muitos deles até abandonaram os cargos e muitos deles não deixam a família ter acesso à mídia social, porque sabe quanto que isso transforma a cabeça das pessoas, quanto que isso está mudando a concepção de muitas coisas. E eu quero contar para vocês uma coisa pontual que aconteceu comigo esses dias e que eu fiquei muito reflexiva. Eu vejo que as pessoas hoje em dia elas estão ficando. Eu sinto assim, lembra do capítulo anterior que a gente falou sobre essa questão de que a gente às vezes fica numa bolha social, que tem essa questão de que a felicidade é uma escolha, que tudo que se prega na rede social todo mundo é bom, todo mundo é feliz. Lembra que a gente falou no último episódio sobre janeiro, né, a ressaca emocional de janeiro? Então, tem uma outra problemática que surge da rede social. Eu acredito que vocês tenham conhecimento que a rede social ela trabalha por trás com algoritmos. E ela entrega para você conteúdos que são conteúdos que você busca mais, que você vê mais, até mesmo que você fala. E elas estão todas conectadas. Muitas vezes tenho certeza que você vai no teu Google, coloca uma coisa, quando você chega no teu Instagram ou chega numa outra coisa, você vê aquela coisa que você buscou no Google, você vai ver ela no teu Instagram, porque é um algoritmo que constrói. E aí eu tô contando isso porque aconteceu uma coisa com uma amiga minha que ela tinha feito um grupo com várias pessoas e me incluiu nesse grupo. E estávamos discutindo um assunto lá e eu fiz um comentário. Depois desse comentário eu saí do grupo. Eu fui convidada a sair do grupo, me tiraram do grupo. E a pessoa falou assim, depois a pessoa me escreveu no privado, a pessoa que tinha criado o grupo me escreveu no privado e falou assim: ah, é porque eu tenho uma certa intolerância com esse tipo de frase. Eu fiquei tão chocada, né? E isso me remeteu diretamente a essa questão de que as pessoas hoje em dia têm uma competência que o mundo impôs pra gente, que parece assim, que é você mesmo contra todo mundo. Então, tem uma coisa assim, vença, chegue adiante, vá para frente, a qualquer preço. E esse a qualquer preço, você exclui pessoas ao seu redor, você exclui amizades, porque você tem essa coisa que foi criada, chegue no topo da montanha, vá para o Everest. E parece que é uma luta de você mesmo contra todo mundo, parece que todo mundo virou inimigo. E quando quando é plantado essa ideia, o que acontece? Você começa a perder muitos vínculos sociais, né? Você começa a não ter mais esse senso de comunidade, esse senso de apoio mútuo, porque não é você que tem que vencer. Então, para você vencer, você tem que sair. Então, você tem que competir, sei lá, competir, lutar contra muita gente. E aí também tem uma outra coisa que aí a rede social potencializa. Ela te cria um algoritmo onde te entrega mais do que você busca, é mais só da sua ideia, da sua cabeça, e qualquer coisa que seja diferente a isso, você se torna intolerante. Então, eu quero convidar você a refletir também, até mesmo se você tem essa coisa de sente essa falta das amizades, o quão tolerante você está sendo com as outras pessoas ou com ideias diferentes das suas. Porque a gente sempre vai encontrar pessoas diferentes da gente, e isso é ótimo, porque eu até falo que eu gosto de conflitos, eu não gosto de confrontos. Mas o conflito, ele é uma coisa boa, e isso desde da parte dos filósofos, eles se encontravam em praças públicas para ter esse conflito de ideias, porque a gente cresce também nos conflitos. A ideia de que é diferente da sua ideia, e você vai defender a sua posição, a pessoa vai defender a posição dela, os dois se escutam. Você não tem que entender a posição da pessoa, nem a pessoa tem que entender a sua posição, mas vocês vão chegar ali e de repente até depois você reflete e vê que aquela ideia tem algum sentido para você. Mas quando você se põe numa posição de que assim, eu sou assim, e se não for do jeito que eu quero,
eu não quero, é muito difícil. Eu sim acho que a gente tem que ter um amor próprio, não é fazer tudo por todo mundo, não é aceitar tudo, mas a gente tem que entender que as pessoas também são diferentes e a gente tem que ser um pouquinho mais tolerante, e senão a gente não vai conseguir ter vínculo com ninguém. Essa é a verdade. E a gente vai começar a afastar muita gente da gente, depois a gente se vê sozinho e fala assim, meu Deus, por que eu não tenho amizade? Então vale também essa reflexão, será que você está sendo uma pessoa intolerante, que está só buscando mais do mesmo, só buscando as pessoas que têm os mesmos pensamentos que você, que têm as mesmas ideologias, você não permite, não tem essa paciência com outras pessoas que poderiam ser grandes amigos seus, mesmo com ideologias diferentes, né? E isso é a graça de viver em comunidade, né? Essa fricção, esse roçar de ideias, a gente cresce com isso. Eu acho que ninguém nesse mundo tem todas as respostas, ninguém sabe todas as coisas. E as amizades, elas nos acrescentam nisso. E que chato também uma amizade que só concorda com você. Eu não quero uma amiga que só concorda comigo o tempo inteiro. Eu acho que ela tem que ter o apoio da amizade, as pessoas apoiam você, mas uma pessoa que só valide o tempo todo, que também não traga alguma coisa diferente, não tenha uma ideia diferente, eu acho que, não sei, são percepções, mas eu quis trazer esse exemplo para vocês aqui, para vocês pensarem um pouquinho, refletirem com vocês. E agora a gente vai entrar na parte de por que é tão difícil fazer amigos adultos. Então tem uma coisa que é verdade, a falta de tempo real. Eu não sei o que acontece hoje em dia, a gente tem mil facilidades, a gente tem máquinas de limpar, máquinas de lavar, mil facilidades, a gente tem comida que é entregue em casa, a gente tem mil facilidades, mas a gente não tem tempo. E a nossa rotina, depois de adulto, ela se torna exaustiva por uma série de questões que a gente tem. Você sente isso também? Vou tomar um cafezinho aqui, peraí só um minutinho. Você sente esse cansaço, essa exaustão pela tua rotina? E aí esse é o ponto 1, então falta de tempo real. O ponto 2 é a vulnerabilidade. Nós mostramos geralmente apenas o que queremos que vejam. A gente parou de se permitir ser vulnerável, até mesmo por esse consenso social de ser feliz, de que produtividade é ser feliz, seja feliz para ser produtivo. Lembra do que a gente falou no podcast passado? Então a gente está cada vez mais querendo só mostrar uma capa. A gente não mostra mais as nossas fragilidades para as pessoas. A gente evita. Então por isso que às vezes a gente quer manter aquelas amizades lá de antes, que elas vêm de conhecer a gente de várias fases, né? E quando você vai para longe, você perde isso. E também tem uma outra coisa, que é o ponto 3, que é uma competitividade disfarçada. Como assim, Rebeca, uma competitividade disfarçada? Sim, comparamos até o afeto. A gente às vezes compara assim, ai, será que a fulana gosta mais da fulana do que de mim? Será? Então a gente começa a ter essa competitividade, a gente começa a competir por coisas tontas, assim, será que ela tá melhor que eu? Então assim, tem todas essas nuances que não são faladas, mas que existem, tem vários estudos, tem vários livros sobre o tema da questão das amizades e como existem essas nuances também de dificuldade. E aí eu quero que vocês pensem, trazendo esses 3 pontos, falta de tempo, medo da vulnerabilidade e competitividade disfarçada, como que é fazer uma amizade verdadeira? Alguém tem uma dica? Escreve aí no comentário como é que você acha que se constrói uma amizade verdadeira. Olha, gente, a amizade verdadeira, ela é construída de uma forma muito simples e rara. 2 coisas para construir a amizade verdadeira: tempo e verdade. Você só precisa disso, tempo e verdade. E aí tem alguns estudos que falam que são, em média, 200 horas e vulnerabilidade. Como assim, Rebeca? 200 horas e vulnerabilidade? Sim, as amizades profundas precisam de, no mínimo, 200 horas de interação
Mas não é like, não é reação, não é um comentário na rede social. São 200 horas de interação com a pessoa para você começar a tê-la como uma pessoa, sua amiga verdadeira. Rebeca, 200 horas eu então não vou ter amigo, porque eu não tenho essas horas todas no meu dia para fazer amizade. Gente, são construções, tudo na vida são construções. E assim, além do mais, do tempo dessas 200 horas, você tem que ter essa vulnerabilidade recíproca. Não ter medo de se abrir para a pessoa, de contar a sua verdade, de contar que às vezes você não está bem e está tudo bem. Lembra que a gente já falou aqui que aqui é um espaço que não tem problema se você não está bem. A gente não está bem todo dia e está tudo certo. Então, essa recíproca. E também outra coisa, tá, gente? Porque aí tem aquelas amizades que já vão pro oposto, que é puro drama. Aquela amiga que também só quer encontrar drama, 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 drama. Não é. Então, é um equilíbrio. Lembra que na vida tudo é um equilíbrio? Então, é mostrar quem você é em camadas e com segurança. Assim, Rebeca, eu tenho tanto medo, porque eu já fui tão machucada por outras amizades. Eu já tive tantas decepções. E eu me fechei. Gente, é tão pesado a gente carregar essa armadura de se fechar e não querer mais por medo, porque outras pessoas nos machucaram. Eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, eu prefiro correr o risco. Eu sempre prefiro correr o risco. Eu prefiro o risco de amar, mesmo que vá doer. E isso serve para tudo. Até para os nossos cachorrinhos, né? Porque a gente tem cachorrinhos e eles não duram a nossa vida inteira. A gente ama aquele cachorrinho com todo o amor do mundo, mas a gente sabe que depois de uma certa parte de tempo, porque os animais vivem menos que a gente, eles vão, né? E a gente vai sentir saudade. Mas você vai, desde o primeiro dia que você adota ou que você compra um cachorrinho, você vai deixar de amar ele? Não. Você vai amar. Então, eu prefiro correr o risco de amar, mesmo que em algum momento possa doer. Porque vale tanto a pena você construir essas relações verdadeiras de amor. Só que assim, quando a gente vai ficando adulta, a gente tem essas ressalvas, digamos assim. Então vale a pena você ir por camadas. Você não precisa abrir a tua vida de imediato. São 200 horas, você vai ter tempo. Vai por etapa. Faz uma etapa por vez, mas vai construindo essa amizade, porque sim, vale a pena a gente ter amigos. E que mais que eu posso falar para vocês aqui? Tem aqui um manual de sobrevivência para conexões reais. Vocês querem saber sobre isso? Manual de convivência para conexões reais? Então tá, e também quero falar de alguns exercícios que a gente tem aqui no capítulo, porque eu acho que eu não sei se eu falei para vocês, esse livro aqui ele não é um livro normal, só de que você vai ler e não vai fazer nada. Esse livro aqui são 18 capítulos e cada capítulo, no final de cada capítulo, você tem uma reflexão para você levar, tem um exercício principal para você fazer sobre o tema que a gente está abordando, tem uma ação rápida e tem algumas reflexões. Então, cada capítulo você vai encontrar e eu quero falar aqui disso que está aqui também no livro, para você ter noção. Mas aqui vamos falar do manual de sobrevivência. E deixa eu só ver se faltou alguma coisa aqui que não está aqui. Isso aqui é super interessante, eu preciso falar isso para vocês. A gente tem 4 tipos de amizades conscientes. Querem saber quais são? Então vamos lá. A gente tem aquelas pessoas que são os conhecidos funcionais. Vocês têm os conhecidos funcionais? Quem é os conhecidos funcionais, Rebeca? São os colegas, são os vizinhos, são aquelas interações necessárias que a gente tem no dia a dia. A gente tem amigos situacionais. O que é isso, Rebeca? São aqueles amigos da academia, são aqueles amigos que a gente encontra quando a gente tem alguma parte de hobby, se você joga alguma coisa, são amigos situacionais, você encontra ele naquela situação. Ou são amigos de atividades específicas. A gente tem aqueles amigos que são próximos, que são aquelas pessoas
que você compartilha algumas coisas da sua vida pessoal. E tem os amigos íntimos, que são no máximo 2, 3 pessoas com quem você pode ser só o que você é, sem precisar ser nada diferente. E isso é o mais bonito, isso é o mais raro. A amizade íntima é aquela amizade que te descansa, que você chega nela e você sabe que você não precisa ser nada diferente do que você é. Você só precisa ser você mesmo e ela vai te apoiar. Então, dito isso, e já volto aqui para os exercícios desse capítulo, deixa eu só marcar aqui. Vamos para o manual de sobrevivência. Quem quer? Pega papel e caneta aí e vamos anotar. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Então, primeiro passo para conexões reais. Proximidade repetida. Para você começar a criar amizades, frequente espaços com pessoas de valores comuns aos seus. E frequente sempre esses espaços que você vai ver assim, essas pessoas têm os mesmos valores que eu, estão buscando as mesmas coisas que eu. Coisas muito interessantes são clube de livros, ou mesmo numa academia, ou mesmo no estudo que você está fazendo. Então, pessoas que têm, né, essa mesmos valores e que buscam as mesmas coisas que você. Segundo passo é ter uma vulnerabilidade gradual. Comece com pequenas verdades, assim, com as verdades em pequenas doses. Comece a contar pequenas coisas e vai observando como a pessoa se comporta. E tenha iniciativa consciente. Às vezes a gente quer ter amizades, mas a gente fica sempre esperando que a outra pessoa chame a gente para sair, ou que a outra pessoa tenha a iniciativa de convidar a gente para alguma coisa. Então, seja você a que chama, a que convida, a que lembra, a que manda aquela mensagem, como é que você tá, porque isso você vai construindo esse espaço de interação entre você e a pessoa. E tenha paciência com o processo, que é o que muita gente não tem hoje. Né? Ter paciência com o processo é muito importante, porque as amizades, elas levam tempo para ser construída. Elas não são construídas do dia para a noite. E eu quero deixar um lembrete aqui. 3 amigos reais, ou 2 amigos reais, ou que seja um amigo real, vale muito mais a pena do que ter 30 conhecidos superficiais. Acredite em mim. Então, às vezes, você perde tempo com aqueles conhecidos superficiais, em vez de estar investindo tempo de construir uma amizade de verdadeira. Não faz isso não, porque essas pessoas não vão ser apoio para os momentos que você mais precisa na sua vida. E você também não vai ter descanso, porque às vezes essas conhecidas superficiais, você está só fazendo um papel, não é quem você é de verdade. E é isso, gente. Se esse episódio tocou você de alguma forma, se foi útil para você de alguma forma, vai ter um artigo, uma coisa definida, assim, um spoiler no site, mas logo mais vocês que estão falando português vão ter acesso ao livro em português. Então, só segura a emoção aí, depois vocês vão poder comprar o livro em português, vão poder ver o capítulo completo, mas a gente vai deixar só um spoilerzinho lá no site para vocês terem um acesso agora. E se tocou você, e se você também quer ter amizades que são importantes na sua vida e verdadeiras, comenta aqui que foi importante. E se você tem alguém, que sabe aquela pessoa que você quer ser amiga, mas ela não está te dando muita atenção, manda esse episódio para ela, né? Fala assim, olha gente, achei legal, né? Esse negócio de construir amizade, já vai puxando assunto, fala assim, eu achei legal aquela dica que ela deu de ter essa iniciativa consciente, a gente toma um café, né? Começa a conversar. É tão bom, gente, é tão bom você ter uma amizade onde é descanso para você, é tão gratificante. E não esquece que logo mais vem participar do nosso Clube do Livro. Quem sabe é um lugar para você encontrar um amigo de verdade aqui também. Então vem participar do nosso Clube do Livro de Aroma de Emoções. E a gente vai ter muitas conversas reais, muitas conversas onde a gente pode ser a gente mesmo, sem muita máscara, porque aqui a gente ninguém julga ninguém. Aqui não é espaço que está certo, que está errado. Aqui cada um pode ser só o que pode ser e tá tudo bem se você não tá, né? Tá tudo certo. E
convido você para entrar nessa comunidade privada e ter acesso a tudo isso. E este capítulo está no livro Como Se Chama Isso Que Você Sente, e esse livro é uma jornada de reconexão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse capítulo, desse episódio. Esse capítulo também, mas esse episódio de amizades. E vale muito a pena você começar esse caminho de autoconhecimento e dar nome às suas emoções, que você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. E o último lembrete. As amizades, elas não acontecem por acaso. Elas são construções conscientes. E posso dar uma dica para você? Escolha amar. É sempre melhor. Por mais que pode ser que em algum momento doa. E outra coisa, hein? As amizades, elas são que nem relacionamento normal. Às vezes, elas também podem ser que te machuque. Mas o mais bonito é você também aprender a perdoar. Eu lembro, só vou esticar só um pouquinho, tá? Ó, eu lembro uma pessoa que falou uma coisa que eu achei super importante. Você só pode dizer que você ama verdadeiramente uma pessoa, verdadeiramente essa pessoa, quando você passou pelo exercício de perdoar ela algumas vezes. Porque é normal. As pessoas têm criações diferentes, têm pensamentos diferentes, né? E a gente vai ter que perdoar as pessoas às vezes, né? E tá tudo bem. Você também erra. Ou você é uma pessoa que não comete nenhum erro. Eu duvido. Todo mundo aqui erra. Né? Afinal, lembra que a gente falou no último capítulo? Somos humanos. Né? E faz parte da humanidade errar. Então, as suas amizades também pode ser que em algum momento você vai ter que perdoá-las. Mas escolha amar. Escolha amar, faça a escolha consciente, porque as amizades, elas são muito importantes para a nossa saúde emocional. Combinado? Então, até mais. Foi muito bom ter vocês aqui. A gente se vê no próximo capítulo.